Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai fazer uma reflexão. Será que os 50 metros que será introduzido nas Olimpíadas Los Angeles 2028 do nado costas, peito e borboleta vai salvar a natação ou vai enterrar a natação brasileira? E eu trouxe o grande nome do Brasil para falar sobre esse assunto. Só ele tem 5 medalhas olímpicas, 5 recordes mundiais. Eu acho que você já sabe quem é, né? Alberto Clar, muito obrigado pela presença, Alberto. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar falando com vocês e principalmente por um tema onde as pessoas ainda estão buscando a verdade. Estou aqui para dar o meu ponto de vista e esclarecer com fatos, com mecânica de nado, com faixa etária e com fisiologia. Todas as perguntas que vocês vierem a ter, a gente fica à disposição numa próxima oportunidade, se assim vocês quiserem. Então a gente vem aqui não para falar a verdade, para falar o que é certo, o que é errado, mas refletir. A gente trouxe o Indiane, ele trouxe o ponto de vista dele. Se você não assistiu a entrevista do Indiane, eu vou deixar no final do card para você ver diversos pontos de vista e convido você para um dia estar sentado aqui também trazer o seu ponto de vista, se isso vai ser benéfico, se não vai, como a gente vai se aproveitar dessa introdução. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, materiais aquáticos de natação. Você que é técnico, nadador, tenho certeza que você utiliza os materiais da Flote. Super duráveis e eu gosto muito da nadadeira, super confortável, maleável, nadadeira de borracha incrível com preço acessível. Acessa lá o site da Flote e corra para adquirir essa nadadeira. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, isso no conforto da sua casa e tudo com certificado. Se ainda quer levar os profissionais para a sua região, a gente leva os cursos aí na sua região. Aplicativo da Swimtrack para você monitorar a evolução dos seus alunos. Tenha tudo na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada. Envie vídeo. Você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo? Não é não. Corre lá no site da Swimtrack e confira. Você precisa ter todos os dados na sua mão, senão sua empresa vai morrer no futuro. Você que é personal ou gestor de academia, introduz o aplicativo aí na sua unidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa redução no número de casos de afogamento. Entre no site da Sobrasa, seja voluntário, assim como eu sou, e leve projetos de prevenção aquática na sua região. E a gente tem a metodologia RAIS, uma nova metodologia no mercado que trabalha a gamificação e aumenta o tempo útil do aluno na sua academia. Quer saber mais? Acessa lá, metodologia_RAIS, dentro do Instagram para saber mais. E ainda veio te convidar aí para primeira clínica de natação do Márcio Latuf, que vai ocorrer do dia 18 ao dia 20 de julho, lá em Santos, no Clube Brasil, destinado a nadadores a partir de 11 anos, ou você que é técnico, professor de natação e quer conhecer a metodologia do Márcio Latuf, também dá para você se inscrever. Então corre lá, entra no Instagram, Márcio Latuf, entra na bio, que faça a sua inscrição, ou você que é nadador, ou você que é técnico e quer saber um pouquinho mais sobre a natação. Mas vamos deixar de papo aí, Alberto, vamos pro que interessa. Quais são os impactos na inclusão dos 50 metros de costas, peito e borboleta no Programa Olímpico de Los Angeles 2028? Bom, eu vou primeiro dar a resposta final e depois vou detalhar o porquê. O impacto é extremamente positivo, por algumas razões que a gente vai delimitar. Primeiro, Olimpíada é para adultos. Os Jogos Olímpicos, ele só permite após 14 anos de idade. Isso quer dizer que ele já teve uma formação biológica para poder chegar aos Jogos Olímpicos, a poder participar de provas. Se a gente for imaginar a nível... Porque hoje a natação ela está se mantendo, antes de eu explicar isso, a natação hoje ela está num mato sem cachorro. Ela está ou num precipício ou para alçar vários voos. Ela já descobriu que ela precisa de recordes, ela precisa de coisas novas e ela precisa de público. Porque senão ela vai perder até
aquele elan de ser, junto com o atletismo, a maior festa dos Jogos Olímpicos. Então, eu preciso dar torcida. Eu preciso dar expectativas. E as provas curtas, elas começam e terminam muito rápido, facilitando com isso a participação do público. Eu estava, nesse final de semana, assistindo uma final do tênis entre o Sinem e o Alcaraz. Levou 5h20. E por várias vezes eu saí da televisão, fui no banheiro, voltei, comi alguma coisa, voltei e eles ainda estavam jogando. Eu acredito que isso um dia vai acabar sendo mais curto. O voleibol entendeu essa história e antigamente todos os pontos ele tinha saque, vantagem e hoje tudo é ponto. Isso quer dizer que tudo está começando a ficar mais rápido e mais veloz. Estou querendo dizer que as provas longas podem terminar um dia? Não sei. Confesso para vocês que eu não sei como vai ser o futuro, no futuro, dos 1.500 livre, dos 800 livre. Talvez por representar uma fatia pequena de interessados. E hoje a mídia social ela está buscando isso. Então o impacto será fantástico, não é? Será bom. Eu lhe digo a todos vocês, será fantástico. Vai envolver até as famosas mentiras reais, que são aquelas pessoas que falam assim, nossa, tenho 42 anos e vou treinar para a Olimpíada. Não, só um pode fazer isso aqui, pelo menos no Brasil, que é o Nicolas Santos. O restante que vier a participar, eles sabem que as chances é de -1 a 0. Ou -1% ou 0%, se for falar em medalhas. Se for falar em final, talvez aí a gente aumente para 2%, 3%. E nada mais do que isso. Então, se nós formos olhar pelo aspecto mercadológico, os 50 de costas, de peito e de borboleta foram explosivos para nós. Vamos ter competições mais rápidas, mais dinâmicas, só que eu vou me ater, por enquanto, a essa resposta, porque provavelmente, conhecendo o professor Renato Simon, ele vai me falar sobre os aspectos fisiológicos e pedagógicos que eu também estou preparado para responder. Mas, Alberto, antes disso, claro que eu vou te perguntar, você falou o nome do Nicolas Santos, um grande nome da natação. Ele parou de nadar, a gente teve o Campeonato Maria Lenk, logo na sequência o Master, ele nadou o Master, trucidou o recorde, o tempo dele no Master seria segundo no Maria Lenk. Será que ele volta? E ainda coloco mais um nome aqui em pauta, que você falou que ele é o único, ainda coloco mais um nome, que é o João Gomes, que também passou dos 40 e também é um possível candidato, aí mesmo ele estando ali como participando ali da campanha aí do Guilherme Guido, tá dentro do vereador ali dentro de Limeira, tá tendo um cargo político, será que ele também consegue competir? Um desses dois nomes podem voltar para natação? O João já tá, né? Eu não vou dizer voltar. Eu até diria que o Nicolas já está porque ele nunca parou de nadar. E eu diria assim, para medalhas, João, eu não conheço pessoalmente, não tive a oportunidade de conversar com você, mas você sabe que a sua chance, se vier, é só para a final. Será muito difícil. A tentativa olímpica de uma medalha será muito surpresa para mim. E eu, particularmente, com 57 anos de natação, eu não desacredito, não. Mas eu acho quase impossível isso acontecer, a tentativa da medalha. Deus queira que isso sirva de um alimento para você, de repente, de você se animar, vou provar para ele que é possível, mas hoje eu te diria, não vejo condições, além de uma possível final olímpica, um 8º, talvez, um 7º, mas o Nicolas não.
O Nicolas, o papo é outro. Se ele estiver me ouvindo desse podcast e vendo, o seu tempo ficou muito próximo dos campeões de todas as seletivas que já houveram no mundo. Para que você tenha uma ideia, Nicolas, e eu tenho certeza que você está acompanhando isso, até o presente momento, na data que tiver acontecendo a visualização desse podcast, que eu acredito que vai ser rápido, o melhor tempo está na casa de 22,98, se eu não estiver enganado. O restante é tudo 23,0, 23,1. E se eu não estiver enganado, sem nenhuma preparação, você fez 23,2 e quebrou o recorde mundial Master num campeonato de Master. Então, eu diria, sei com quem você está conversando, acredito demais em quem você está conversando, que pode representar para você um upgrade no mundo inteiro, porque o estudo desse profissional, que foi meu atleta, e que eu amo muito, e que o contrato meu com ele é de pai e filho, não é contrato de professor, nada. Somente hoje, Austrália e China fazem algo parecido. E não sei se tão específico quanto ele, a nível de natação e previsão concreta de resultados. Eu creio que se você se alia a essa pessoa, eu te digo que tuas chances hoje já são de 50% para cima, podendo aumentar. Eu acredito muito no seu talento, na sua responsabilidade e na sua competência como nadador. Então, aqueles outros que estão almejando aí, não almejem muita coisa a não ser uma semifinal, porque o tempo é muito curto e não dá para se preparar para resultados assim, saindo do zero. Então, para mim, só Nicolas Santos. Boa. A gente tem o Caribé também, grande chance aí de medalhas. Não, mas esse não é Master. Pelo menos não entrou em competição de Master. Se você falar em medalhas olímpicas, aí a gente pode falar. Mas como pessoas de 50 metros, outros nados, eu te diria Nicolas Santos, que poderia voltar e voltaria muito bem, obrigado. E quais são os principais benefícios dessa mudança, introduzindo esses 50 metros, tanto para os atletas quanto seleções nacionais aqui do Brasil? Pois é, isso é uma outra pergunta com várias vertentes. A gente precisa entender que estamos falando de pessoas adultas, estamos falando de homens e mulheres que já passaram da puberdade e que acreditam piamente no princípio da especificidade. O que significa o tal do princípio da especificidade? É exatamente aquilo que eu já venho vendendo há muito tempo, que não importa a distância que você vai competir, inclusive os 1.500, mas os volumes que se treinam para objetivos muito mais curtos deveriam ser reduzidos. Eu não consigo entender que um nadador de 1.500 treine 20 km por dia, 16 km por dia. Ele, para mim, não precisa. E eu sei que isso pode parecer, vamos dizer assim, grosseiro da minha parte. Não é grosseria e é muita humildade. Mas eu hoje me sinto capaz de fazer resultados com qualquer faixa etária com muito menos treino. Tá duvidando? Me desafia. Me coloca um atleta olímpico nas mãos e vamos ver o que eu sou capaz de fazer. Mas não sou eu só. São todos aqueles que acreditam no princípio da especificidade.
Da mesma forma como eu hoje desconfio dos sistemas regulares de planejamento e periodização, e eu dou aula sobre planejamento e periodização. Eu tenho que ensinar o que eu aprendi no século passado e que, aos 25 anos do século presente, eu já não faço mais isso. Também gostaria que um dia vocês tivessem acesso a um artigo científico, e eu vou colocar nas suas mãos para você deixar disponível, de um trabalho de 2 brasileiros. Olha só que coincidência. 2 brasileiros, de 2016, que fizeram um artigo com a seguinte proposta: planejamento e periodização estão obsoletos? O Nakamura, que não sei se é parente do Nakamura, que é daqui da USP, né? Que hoje ele está numa universidade em Portugal, eu tive falando com ele, eu tive conversando com ele. Eu não tive conversando com Irineu, se não me engano, o professor, doutor, porque como ele está com um parente adoentado, então eu estou evitando. Mas são propostas inovadoras e renovadoras, como, por exemplo, o estudo da neuróbica, como, por exemplo, o estudo da metabolômica, como, por exemplo, o doping fecal. Será que todos vocês estão atentos ao que está aparecendo hoje na literatura mundial? Então, eu diria, quanto você precisa para treinar um velocista? A primeira pergunta que eu faria para vocês seria: treinaria todos os dias um velocista ou um super velocista, que hoje o nosso tema são as provas de 50? Com certeza não. Não treinaria todos os dias. Esse nadador, ele teria que fazer um trabalho de multidisciplinar para ver exatamente a quantidade de força e potência que ele pode aplicar dentro d'água, já que as provas de 50 é só sobre isso. Vocês já procuraram saber qual é o percentual anaeróbico, alático, lático e aeróbico dessa prova? E aí vocês vão me falar de fazer base para uma pessoa dessa? Por isso que eu convido vocês para a leitura. E principalmente para as experiências práticas. Será que uma pessoa que já construiu tudo vai ter que continuar fazendo aeróbico para dar uma prova de 50? E se fizer, qual o percentual? 100%? 70%? 5%? Eu acho que nós estamos falando numa régua mais alta, que a gente nunca viu, porque agora é olímpico. As provas do Mundial de 50, muitos específicos de 100 não entravam, porque não era olímpica. Então agora a gente está entrando num mundo novo, uma novidade. E eu estou estudando a novidade passo a passo, dia a dia, inclusive com a ajuda da inteligência artificial. Muito bem. Eu vou falar que hoje, quando eu acordei, fui fazer uma publicação. O primeiro vídeo que me aparece era uma entrevista do César Cielo. E nessa entrevista, até salvei essa entrevista, ele fala que ele teve um treinamento que ele nadou 10K em um único treinamento. E ele fez o famoso 100 de 100. Eu queria a sua opinião para velocista, como foi César Cielo, campeão olímpico. Esses treinamentos, como você acredita neles ou não? Bom, eu não acredito em tudo que é o passado. Eu acho que o passado ele serve como história para o nosso presente e uma aproximação do que vem para o futuro. Isso quer dizer o seguinte: se eu sou o mesmo que eu fui ontem, eu já estou contra. Nós não podemos ser iguais. Nós temos que evoluir todos os dias. Você acabou de falar num nome que, se você me dissesse assim, o César Cielo, se voltasse à natação, ele seria para mim uma segunda opção de uma tentativa.
Por quê? Porque sem muitos problemas de consciência, de falar, ele já foi campeão olímpico. Mas ele teria que se submeter ao mesmo regime disciplinar do Nicolas, que eu sei que é hiperdisciplinado. Então, se o César Cielo, na faixa etária que ele está, que eu acho que ele ainda não chegou aos 40, se ele, ou está ali, se ele voltasse com disciplina, com um comportamento de quem quer chegar a uma final olímpica e na tentativa até de chegar aos 20 segundos ou aos 21 segundos, como ele fez, eu acho que hoje ele está mais experimentado pela vida. Eu não sei se ele cometeria alguns erros que provavelmente ele deve ter cometido no passado. Então, 100 de 100 nunca foi, exceto na parte mental, uma palavra chamada treinamento para mim. Não existe. Desculpem aqueles que fazem 60 anos de idade e falam assim, vou reunir os meus colegas, vamos fazer 60 de 100. Eu sei que até hoje ainda tem gente falando isso. Eu fico muito triste pro cara se tiver 80 anos fazendo e fazer 80 de 100 com 80 anos. Porra, não quero chegar aos 100 de anos para fazer 100 de 100. Não existe, pessoal. Simplesmente não existe. Isso foi um elo da cadeia que eu já tirei da minha teoria e da minha prática. E hoje eu fui passear com a minha cachorra de manhã, encontrei um amigo que também passeando cachorro, ele foi numa academia de grande porte aqui em São Paulo e o professor fez aniversário ontem, 28 anos, o que ele fez? 28 de 100. Então vamos lá, Alberto. Voltando para cá, você falou de muitos estudos que você está estudando, está trazendo. Você até apresentou para o nosso grupo de estudos, um grupo de estudos foda, não é palavrão, é fornecendo orientações esportivas aquáticas. Então, qual a importância desse profissional estar a par desses novos estudos? Então, a gente tem mais de 70 alunos dentro do nosso grupo de estudos que quinzenalmente a gente senta com eles e apresenta essas novas tendências. Qual a importância agora desses técnicos estarem a par desses novos estudos? Bom, já que você está me dando essa oportunidade, eu vou convidar vocês e eu digo, o primeiro curso, você é meu convidado, de graça. Se você realmente sentir vontade, o segundo curso eu também dou de graça, a segunda aula. Mas venha conhecer a natação do século XXI do jeito que realmente ela é. Só que eu estou propondo essa natação da prática para a teoria e não da teoria para a prática. O que eu venho fazendo hoje é a aplicação prática daquilo que eu vejo, sinto e que acontece na minha frente. E depois vou fazer o comparativo com os estudos científicos. Aqueles que são mestres, doutores, e que eu os respeito muito, sabem que a grande maioria dos estudos atuais estão sendo estudados e só vai sair o retorno disso daqui a 5, 10 anos. Eu vi um artigo que saiu no ano de 2002 justificando aquilo que eu já fazia desde 1988. Vocês sabem, porque eu escrevo livros, eu tenho 17 livros escritos. Um livro, quando sai como novo, ele já está atrasado 3 anos, porque é o tempo médio de você elaborar o livro, depois passar pela primeira verificação, pela segunda, pela terceira, aí terminou a verificação do trabalho, do livro, aí você vai para a verificação ortográfica. E aí você depois tem que mandar para a editora. Então o livro já sai atrasado. Então eu resolvi mudar esse questionamento. Eu já encontro, daquilo que eu estudei ano passado, eu já estou vendo primeiras situações
já evoluídas daquilo que eu estudei ano passado, e tem que ser isso para poder justificar as provas de 50. E qual seria a faixa etária para a gente poder utilizar? Então, o que você me pergunta é muito válido. E a gente tem que sempre partir do princípio assim: aonde eu começo a aceleração e não a velocidade? Só o processo de aceleração, desde que o ser humano ele nasce. Um ser humano, ele já nasce foguento. É só você tentar. Faça que nem Piaget. Piaget, que é o nosso estudioso, que saiu de 1800 e cacetada até 1950 e alguma coisa, quando ele faleceu, ele tentou, na sua juventude, quando ele teve o primeiro filho, ele tentou imitar o que o filho fazia. Então, tudo que meu filho fizer aos 3 anos, 4 anos, eu vou imitar. Ele teve 2 filhos. E ele tentou com os 2. E ele parou no hospital nos 2. Isso com 3 horas. Ele não conseguiu chegar ao final do dia. Eu não estou mentindo, isso aconteceu. Ele, para poder entender a criança, ele foi uma criança. Então, ele tentou imitar o filho dele com as mesmas coisas que ele fazia na mesma intensidade. E ele, com 3 horas, já estava indo para o hospital, porque ele estava extremamente extenuado, cansado. Então, a primeira coisa é interpretar. A aceleração nós podemos treinar desde que o ser humano nasce. Isso quer dizer o seguinte, que nas faixas etárias menores, ele não deverá, ou deverá, quando muito, aprender a acelerar, porque isso é natural do ser humano. Então, trabalhos de aceleração curta, de 5 segundos, 6 segundos, 3 segundos, de perna, de braço e até nadando, isso não só pode, como deve. Senão nós vamos estar alheios ao que faz toda criança. Porque toda criança em terra, ela corre, ela salta, ela pula, ela volta, ela fala muito, ela esperneia, exatamente como o seu filho, se alguém é pai ou mãe, está me ouvindo. Então ele tem o direito de fazer isso. Mas especificar isto é outro problema, que é a minha grande divergência com outros autores. A aceleração, ela tem que ser estimulada. As provas rápidas, nós poderíamos não realizar no formato que ela é feita. Se eu solicito para a gente fazer, para ver quem chega na frente só com o braço direito, eu não estou mandando nadar o nado completo. Para ver quem é o melhor em ida e volta de perna, eu não preciso estar fazendo isso como um efeito competitivo. Para fazer quem consegue nadar com o braço direito e com a perna esquerda mais rápida, isso é uma diversão. Isso não é uma competição. Esse é o meu ponto nevrálgico, que eu aprovo os 50 metros na Olimpíada somente para as pessoas que já passaram da puberdade. E isso sem falar nos estudos, que daqui a pouco você já está me perguntando, que a gente pode falar qual é a idade ideal. E eu queria que você falasse, com essa introdução, a gente tem que ter alterações e adaptações nos treinamentos dos atletas. Como isso afeta a preparação dos atletas daqui em diante nessas provas de 50? Na realidade, não afeta muita coisa. A única situação é o aspecto filosófico que vai ser alterado. Então, a partir de agora, com a entrada dos 50 metros, que além do crawl ou do livre, nós teremos o costas, o peito e o borboleta, teremos agora o super velocista. Agora, declaradamente, nós não temos só o velocista. Nós temos o super velocista. Quais são ou quais serão as características de um super velocista? Primeiro, aprender a treinar
cada centímetro da prova. Eu não estou falando cada metro. Então, eu estou falando na posição dos pés, no avanço, no voo. O voo tem que ser treinado, mas muito mais do que está sendo treinado. Eu pertenci àquela categoria de nadadores, e eu fui nadador. Para aqueles que não sabem, eu sei nadar. Tem gente até que duvida que eu saiba nadar. É só ir lá para a FMU, todas as aulas que eu dou aula, meus cursos, vocês vão ver que eu entro na água, eu nado, fui peitista, nadei contra o Fiolo. Bom, então a primeira coisa é filosófica. Eu preciso ter treinos onde ele não vai entrar na água e deslizar todos os dias. Não. Vai ter treino de 1 hora e meia só de saída. Só do posicionamento dos pés. Só da impulsão do bloco de partida. Só da angulação, aonde aqueles que fazem triatlon, quando vocês entram na bike, vocês já não sabem qual é a relação quadril-pedal que vocês fazem através de uma máquina que ensina isso para vocês. A natação ainda não faz isso. Aonde vai ficar exatamente o pé de trás? Qual é a função do pé de trás mesmo? Será que ele é só o equilíbrio? Será que o pé da frente é só a impulsão? Ou vamos alterar? Ou vamos mexer no centro de gravidade? Vamos elevar o quadril? Isso é treino. O que as pessoas não entenderam é que a modificação da especialização é que vai alterar. Então, eu tenho que ser um expert. Então, se a minha saída ela pode me transportar a 15 metros, eu estou falando de 30% da prova, não tem nada a ver com natação. Então, eu tenho que ser expert em 30% que não envolve a palavra natação. Porque eu tenho 15 metros para poder fazer o deslize, utilizar ondulações ou pernadas ou filipinas, mas são movimentos natatórios contínuos? Não. E depois eu tenho que enquadrar aonde eu vou treinar a primeira braçada para poder voar. Sabiam que a primeira braçada é a mais importante de todas dos nadadores de crawl, de costas e de borboleta? E de peito? Porque o pessoal pode perguntar, por que de peito? Porque é onde você vai dar o tom do seu estilo de nado. Se ele será com recuperação aduzida e alta ou será pendular e baixa. Outra coisa, se os nadadores de crawl e de borboleta hoje conseguem nadar sem respirar, os nadadores de costas também têm que aprender a nadar com o rosto fora d'água, mas com o peito inflado de ar. Ou vocês ainda não se tocaram disso? Porque quanto mais oxigênio eu tenho, mais em cima eu fico. Então a pergunta do Renato, ela envolve trabalhos de apneia, envolve trabalhos de linha horizontal do corpo. Nadador de peito, ele pode e deve e tem que bloquear. Mas será que ele consegue de cara fazer isso? Vocês sabiam que eu já fazia isso há 20 anos atrás? Meus nadadores de costas eram os últimos 5 metros. Eu pedia para bloquear. Meus nadadores de peito, eu pedia para as últimas 2 braçadas. Mas agora, com 50 metros, eu tenho que tentar bloquear o máximo possível para ficar em cima. Isso não pode ser feito por crianças. Então, os treinadores das equipes de baixo, mirim, petis, infantil, esquece o que eu estou falando. Vocês têm que continuar o trabalho de formação normal. Porque eu preciso formar para formatar
outra estratégia. Por isso que, na minha opinião, pessoal, e eu não estou aqui me metendo em nenhum clube, mas se algum dia eu fosse coordenador ou head coach de um clube, não existiria mais treinador de petis, de mirim, na minha vida. Existiriam treinadores, não, professores formadores, até a fase pré-púbere, aonde todos deveriam ensinar os 4 nados de uma maneira quase que perfeita, que é dentro da evolução do ser humano, o melhor possível, e ensinar o 5º nado, que são os trabalhos submersos, para que quando ele passasse, depois de maturar, para a palavra iniciação ao treinamento desportivo, aonde deveria ter um treinador. Treinador esse que faria um trabalho progressivo de aumento e monitoramento de cargas, aonde ele deveria aumentar com o próprio corpo e depois, ao mesmo tempo, introduzir a musculação, exercícios de elástico, aonde nós trabalharíamos mais força estática, os trabalhos isométricos. Tudo isso eu deixaria para o pós-puberdade. E vocês estão me dizendo que isso não é interessante para nós, com os 50 de costas, de peito e de borboleta? Meu Deus do céu, estou ansioso para chegar a isso aí. E, Alberto, você começou a falar das categorias de base. E o que vai influenciar essa mudança nessas categorias de base, nesses treinamentos? Se a gente falar ali no mirim, petis, ou também se a gente olhar ali no infantil e no juvenil, será que a gente tem que introduzir agora esses 50 metros para essas categorias também? Eu convidaria aos meus colegas profissionais, e estou à disposição. Eu estou à disposição. Se tiver alguma pessoa que esteja vendo e ouvindo, Alberto, vamos conversar sobre isso? Posso chamar toda a minha região, do meu estado, para a gente poder discutir, debater? Não existe treinamento de mirim e de petis, pessoal. A primeira coisa é vocês terminarem com essa ânsia de fazer um campeão não olímpico com 9 anos. Para. O quanto mais forte será o seu nadador, quer dizer, não é seu, ele não é propriedade sua. O nadador do clube será o melhor de técnica, será o melhor de virada, será o melhor de impulsionamento, será o melhor de 5º nado. É isso que vocês deveriam ensinar na formação. Tem que ter brincadeira, porque se ele não brincar com 9 anos, ele vai ficar um idiota aos 18. Ele vai querer brincar aos 18 aquilo que ele não brincou aos 7, aos 8 e aos 9. Por quê? Porque meu treinador não deixava. Nós tivemos um campeão, foi juvenil, há uns 10 anos atrás, de Roland Garros, que com 17 anos ele falou que ele era nadador. Mas nadador era um saco, porque meu treinador, aos 7 anos, meu treinador pedia para eu treinar natação. E eu queria brincar. Aí ele falou para a mãe, vou parar de nadar. Aí a mãe, tá legal, para de nadar, mas não para de praticar um esporte. E ele começou a brincar de jogar tênis. Campeão de Roland Garros, juvenil. Campeão mundial. Isso aconteceu há 10 anos atrás. O que vocês estão querendo? Que haja Olimpíada de mirim? Que haja Olimpíada de petis? Que petis tem que dar 50 segundos nos 100 livre? É isso que vocês querem? Eu, não. Eu prefiro desenvolver o corpo humano de acordo com o crescimento e desenvolvimento maturacional dele e explorar tudo o que ele pode na idade certa. Era isso que eu faria se fosse hoje um coordenador, um head coach ou alguma pessoa que pudesse trabalhar para uma federação indicando qual é o caminho do sucesso olímpico.
E se a gente falar na logística, na introdução dessas provas, como você acredita que vai acontecer? Porque se a gente está falando, são 3 provas masculinas, 3 femininas, são 6 provas, teremos eliminatórias, semifinal e final, então são 18 provas, e aí tem que mudar toda a logística, porque a gente vai querer colocar essas provas para o final do dia. E aí, como você acredita? Vai ter mais um dia? Não vai ter? Como que vai ser essa seletiva? Como vão ter mais atletas? Vão ser esses números de atletas que a gente tem hoje? Porque a última Olimpíada, o COI já diminuiu o número de atletas. Como vai ser essa logística na introdução dessas provas? Achei ótimo. Por isso que eu tenho medo dos 1.500. Por isso que eu tenho medo que os 1.500 um dia pode vir a terminar. E os 800 também. E ficar dos 400 para baixo. Porque o tempo que se dura entre uma eliminatória e uma final, porque essas provas não têm semifinal, isso aconteceria. Uma outra coisa que tenho certeza que vai acontecer, se as pessoas querem desenvolver um programa olímpico para os adultos, para os formados fisiologicamente, deveríamos que ter competição de 25 metros. E aqueles que não sabem, a Austrália já fez isso há 2 anos. A Austrália já tem provas de 25 metros de todos os nados, porque ela acreditou que algum dia viesse as provas olímpicas. Então nós e o mundo, já estamos atrasados com as competições de 25 metros. Então, na realidade, esse eixo ele vai ter que modificar um pouco a sua trajetória. Primeiro, porque eu não tenho nenhuma dúvida, você deve ter visto, como todos já devem ter visto, que alguns esportes entraram nos Jogos Olímpicos e outros saíram. E pode ser que com a entrada dos 50 metros saiam outras provas de natação de piscina, porque a natação de mar não tem nada a ver com isso. Ela é feita em outro dia, em outro eixo, em outras condições. Mas posso garantir a vocês, e respondendo a você, professor Renato, que isso eu acho que eles ainda não sabem e não têm resposta. Eles não sabem se vão crescer um dia, porque foi aprovado há 1 mês atrás a prova de 50 metros. Então agora eles vão começar a ver os problemas inerentes a quantas pessoas vão entrar, se vai ter que diminuir o número de atletas por prova, se vai ter eliminatória, semifinal e final ainda nos 400 livres, se vai ter eliminatória e final, se os 200 agora vai ter semifinal e final. Eles devem estar pensando e muito. Mas te digo, hoje eu acho que não tem resposta. Uma outra que está com muita chance de entrar nos Jogos Olímpicos é o Life Saving, né? Para próximas Olimpíadas aí, não de Los Angeles, mas mais para frente. Então, são outras provas aquáticas que a gente pode estar também assistindo e tendo que se adaptar. Então, a gente até apresentou no 19º encontro de técnicos a possibilidade daquele seu atleta que às vezes não maturou, não cresceu, não adquiriu a força e não desistir simplesmente da natação ou do esporte aquático e ir para o Life Saving, que provavelmente virá a ser uma prova olímpica. Mas, na sua opinião, sem sair de cima do muro, Alberto, essa mudança aí representa um avanço ou retrocesso, aí não para o Brasil, mas para a natação olímpica de forma geral? Avanço, completamente. Avanço, completamente. Porque nós estamos explorando o ser humano. Você quer uma resposta do avanço? 100 metros rasos. Qual é o tempo do campeão? Usain Bolt, 9:58. Eu posso dizer para vocês, numa prova de 50 metros, ninguém vai fazer 9:58. Todo mundo acima de 20 segundos, pelo menos até então. E eu digo, avanço o tempo inteiro. O que nós vamos ter que mudar é a concepção do nosso pensamento filosófico do que é formação, do que é treino, do que é especificidade e a super especificidade.
Senão, não existiriam esportes de 2 segundos de duração, de 3 segundos de duração, porque o levantamento olímpico é uma competição de 2 segundos, de 3 segundos. Então, somos nós que temos que mudar aqui, para depois expandir para o corpo abaixo. Não sou tão especialista quanto você, mas pelo que eu acompanho, eu vejo que o Brasil é grande especialista em nadadores de provas curtas, de velocistas. A gente já pega isso no juvenil, no infantil, a gente já vê o número de atletas em provas curtas muito maior que em provas longas. Você acha que isso vai ser uma tendência ainda maior, o Brasil formar mais nadadores de provas curtas? E tem medo de a gente começar a especificar muito cedo essas provas curtas? Era simples, é só a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos eliminar provas de 50 até a categoria de infantil. Ponto final. Acabou. Você não provoca o especialista precoce. Então, ele só começaria a trabalhar isso depois de 15 anos de vida e assim vai. Porque desse jeito, do jeito que a coisa está solta, aí sim nós podemos ter problemas de precocidade. Porque eu volto a insistir. E agora talvez chega o horário que você me dá essa oportunidade de falar. Dentro do crescimento e desenvolvimento humano, tanto feminino como masculino, existem limitações e gatilhos para você começar determinados trabalhos. Então você tem que olhar sobre o aspecto físico, sobre o aspecto psíquico, sobre o aspecto mental. Você tem uma composição que chega ao resultado. E até coisas de 2 anos atrás, o ser humano, para atingir o seu pico máximo de força, no feminino, atingia entre 21 e 22 anos. E no masculino, até 24, 25 anos. Isto quer dizer que, senhoras e senhores, se o pico de força está nessa faixa etária, estou dizendo que as provas de 50 cairia muito bem nesta faixa de idade. E aí vem aquela pergunta. Se eu tenho um pico de força nesta faixa etária, e eu já estou falando isso, inclusive, no Grupo Foda, e vai ser neste domingo agora que eu vou falar sobre isso, qual é a probabilidade da manutenção do pico de força após atingido? De acordo com os estudos reais. Não são os estudos só de artigos. Eu não quero rato. Eu não quero pet fazendo. Eu quero nadador que teve a oportunidade de se manter como Nicolas Santos, porque esse é o meu estudo real. Ele andou fazendo melhores marcas até os 41 anos. E a partir de quando ele estabeleceu uma grande marca? Aos 30, 31. Então ele já começa a se aproximar de estudos reais feitos pela minha pessoa e que podem trabalhar isso. E quanto tempo leva para atingir esse pico de força? Então hoje nós falamos em 4 a 5 anos. Então, se é aos 25, o pico de força, nós estamos falando entre pessoas entre 19 e 20 anos no masculino, para as provas super específicas, e de meninas nessa faixa dos 16 anos para cima. Então, quando nós falamos sobre trabalhar filosoficamente, é assim, até infantil, esquece provas de 50. Não existe. Nós não vamos trabalhar isso. Vamos dar premiações cada vez mais a quem faz um conjunto. Porque, não sei se as pessoas não querem pensar, mas, por exemplo, eu faria competições de 400 livre e 400 medley e o campeão recebesse um bônus. Porque eu estou incentivando 2 provas correlatas, que quem treina 400 livre, ele pode se aventurar um 400 medley e vice-versa. Está aí Sammy McIntosh, que acabou de fazer 2,5 nos 200 de medley, novo recorde mundial ontem,
e que bateu o recorde mundial dos 400 livre com 3,54, sendo que ela não era nadadora de 400 livre. O recorde mundial de 400 medley é que era dela. Então, ela com certeza treina 400 livre. Por que se faz competição só de 100 metros? Por que não coloca competição de 100 metros de crawl, de peito de borboleta e de peito no mesmo programa e ganha o melhor dos 4? Aí eu incentivo o medlista. Por que eu não ensino 100 de crawl e 100 de costas, que são os nados alternados, como um resultado só? Então, ainda tem muito que evoluir. Mas primeiro tem que começar pela filosofia. Se é que vocês estão me entendendo, eu gostaria muito que vocês estivessem me entendendo pelo lado progressista, de fazer realmente um trabalho com estudos, com ciência, mas principalmente com imaginação e criatividade também. E para quem está começando agora, é nadador, já pensa, nossa, vou me especializar nos 50 metros, prova mais curta, mais emocionante. Você acredita que é uma das provas mais difíceis? Porque, gente, qualquer erro que a pessoa comete, ele já não ganha prova. É uma parte mental muito forte. Os 8 que entram na prova podem ganhar. Você acredita que é uma das provas mais difíceis de ter a conquista? Sim. Talvez será a prova mais difícil. Por uma razão muito simples. No passado, e esse passado eu vou dizer o que eu vivi, ok? Quando nós fomos para os Jogos Olímpicos de 1986 em Atlanta, em Barcelona 92, eu ainda não fazia esse trabalho. Então nós começamos a trabalhar o tempo de passagem dos revezamentos. E o Brasil, em função disso, ele conseguiu depois em Seul não, foi Austrália 2000, que o Brasil foi 2000, teve que o Brasil foi medalhista de bronze, aonde o menor somatório de tempo de saída do pé e a chegada da mão foi do Brasil, que nós fizemos 19 centésimos de segundo. E quando a gente começou a fazer isso, fizemos individualmente para saber quem saía em primeiro, quem saía em segundo, quem saía em terceiro, que aconteceu um pouquinho antes disso. Então, normalmente, o tempo de saída, o reflexo, a saída do tiro e mais a saída, isso representava 0,70 centésimos segundo. Então, quem tinha 0,70, 71, 72, 73, era considerado como bom. Depois, começou o tempo a evoluir e caiu para o 0,60. Hoje, numa prova de 50 metros, quem não tiver saída de 0,56, 57, 58, que são muito poucos hoje no mundo, não vai ganhar a prova. Ele pode, de repente, chegar a ser medalhista por uma falha do outro, que não era tão rápido quanto ele na saída. Então, hoje, o tempo de aceleração mental, isso tem que ser treinado. Então, são coisas que quem hoje quiser se especializar, ele tem que começar na terra para depois entrar na água. E não só nadar bem. Só nadar bem não vai fazer nada. E aí uma pergunta que eu tenho que fazer. Quanto numa prova você acredita que é a parte técnica e quanto é mental, se a gente pudesse colocar em porcentagem? Puta, mas essa é muito fácil. Na competição, 99% mental, 1% técnica. E no treinamento é o oposto. 90% parte técnica, física, fisiológica e 1% só a parte mental. Então, você acredita que a gente deveria introduzir bastante essa parte mental nos treinos? Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Nós não sabemos nada ainda da mente. Só para que vocês tenham uma ideia, eu falei isso num podcast há muito tempo atrás com você, mas eu insisto. Eu agradeço muito a Daiane dos Santos por uma pequena entrevista que ela deu para o meu querido coach Joel Moraes,
que hoje é o coach dos milhões aí, só no Instagram, quando eu vi 5,7 milhões de seguidores, esse cara tem mais 16 milhões. E na realidade não foi uma entrevista, foi um bate-papo, uma resenha, eu, ele e ela, porque ela era minha aluna na faculdade, e ele perguntou a ela assim, qual foi o momento que menos você entendeu daquilo que você fez? Ela falou assim, poxa, foi um momento onde eu tive que dar entrevista para uma emissora de televisão, como eu tinha conseguido fazer com tanta calma a apresentação, a coreografia, que eu fui campeão mundial. Aí ele falou, mas eu não entendi. E ela falou, mas eu faço isso todos os treinos na mesma intensidade. Então não tinha como ficar nervosa. Matou a charada. Olha a mente dessa menina. E eu vou dizer para vocês, e se chegar até a Daiane dos Santos, o professor Alberto Clar, da FMU, que deu aula para você, te agradece até hoje por essa declaração. Porque foi onde eu virei a minha chave por completo. O resultado não é apenas aquilo que você vê na prática. Ele é uma construção feita tanto física, como fisiológica, como cinesiológica, como mental, como tudo. É uma construção. A pergunta sempre que fica é a seguinte, quer construir? Então aí a gente tem chance de conseguir. Roberto, gostaria de agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, para quem quer conhecer um pouco mais Alberto, seus projetos, é hora de você fazer seu jabá. Sei que você está dando seus cursos internacionais, Bolívia, Peru, não sei qual é o próximo país, mas está rodando aí o mundo, levando esse seu conhecimento. Bom, primeiro, obrigado. Mais fácil de me encontrar é no meu WhatsApp, 11 97412 7338. No meu Instagram, alberto.clar, onde eu estou todo de azulzinho, com cara de jovem, que eu ainda não tirei porque eu gosto muito daquela foto. Ao Grupo Foda, se alguém quiser conhecer a minha visão sobre os 4 nados e sobre treinamento, por favor, você é meu convidado. Se uma vez for pouco, eu te deixo a segunda vez. Até porque o pagamento, eu vou dizer para você, é um hambúrguer, é um cheeseburger, é um combo. Você vai pagar um combo para me assistir 2 vezes por mês. É muito barato. E afora isso, agradecer a você, professor Renato Simon, ao país Peru, que comprou a nossa ideia e hoje nós temos um contrato de 4 anos para reformular natação no Peru. A Colômbia, que todos os anos eu estou reciclando o grupo de profissionais treinadores e agora eu tenho do meu lado, em Cartagena, setembro, o senhor John Atkinson, com muito respeito, nós vamos falar sobre treinamento. E a Bolívia, que todo ano nós temos feito trabalhos de capacitação de nadadores e treinadores. Muito bem, Alberto. Você falou, pode assistir o meu vídeo do Grupo Foda, você pode interagir, ainda tem gente que faz pergunta ao vivo e você consegue tirar todas as dúvidas de qualquer profissional ao vivo ali ou a pessoa pode assistir gravado. As respostas são ao vivo e na hora. Então, eu queria agradecer muito sua presença, Alberto, agradecer muito o público aí do outro lado. Tem alguma dúvida? Quer que a gente traga alguém? Escreve aqui nos comentários, mas não esquece de seguir esse canal, ativar as notificações para sempre receber os novos episódios e se você ficou até o final, compartilhe essa entrevista que ela fez sentido para você. E claro, temos que agradecer os nossos parceiros, a Flote, Materiais Aquáticos, a Sobrasa, a plataforma Educar, a Swing Track e, claro, vai lá, esqueci da metodologia RAIS, a nova metodologia do mercado. E a gente também tem ali a clínica do Latuf, entra no site do Márcio Latuf para você fazer essa inscrição. Você que é professor, você que é técnico, você que é nadador, corra lá para Santos para fazer essa nova clínica dele. Então, muito obrigado a todos e até a próxima entrevista. Fiquem com Deus.
Essa clínica é boa, viu? É. Márcio é muito bom.